E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas, e a saga que volta para sua conclusão, preparando vocês para o seu novo jogo, que lança oficialmente agora em maio. Jovens, hoje lhes trago a saga Uncharted, mas antes de continuarmos, o tio quer dar um recado muito importante. Bom, como vocês sabem, quando eu criei a categoria Saga, Trilogia, uma das primeiras que foram feitas foi a trilogia Uncharted. Eu postei ela no início de 2012 e como a ideia ainda estava amadurecendo, eu queria fazer, mas ainda não sabia como. O vídeo na época foi super bem recebido e tudo mais, mas eu falava de 3 jogos em 20 minutos, com uma explicação muito superficial. O que me levou a refazer agora em 2016. E eu refiz e postei a parte 1, mês passado inclusive. E assim, em novembro agora o canal vai fazer 7 anos. Estamos a alguns dias do canal completar 3 milhões de inscritos conquistados única e exclusivamente em cima do meu carinho por vocês e da minha dedicação ao que eu faço. Sem me deslumbrar, isso é o mais importante. Inclusive o vídeo especial já está pronto. E está simplesmente incrível, agora é esperar esses dias para poder postar. Enfim, em todos esses anos eu nunca tinha feito um vídeo do qual eu não tivesse orgulho, postar por postar, nunca. Eu sou muito crítico com o que eu faço, vocês sabem. Eu sou o pior troll que eu poderia ter. Eu mesmo me trollo e me cobro. Mas pra tudo tem uma primeira vez. E eu não gostei da saga Uncharted parte 1 refeita. Não gostei mesmo. Eu adoro a ideia de colocar os making-offs, as raridades. Eu pesquiso, eu legendo. E sempre que encontrar eu vou colocar. Mas eu acabei empolgando demais na parte 1. E eu poderia ter editado e explicado um pouco mais. Porque eu consigo explicar melhor, porque eu falo a linguagem gamer, enquanto os desenvolvedores falam a linguagem técnica. O canal só existe, o Zangado só existe porque vocês permitem. Vocês vão dizer até onde eu posso ir, vocês vão dizer quando eu devo parar. Mas enquanto vocês deixarem, eu vou tentar trazer o melhor pra vocês. E a parte 1 não foi o meu melhor. Então hoje o vídeo vai ser único. Eu não vou postar de novo a saga Uncharted parte 1. Vai ser tudo de uma vez só. A saga conclui agora. E eu vou reeditar a parte 1 e já inserir os demais games. Certo? Então hoje aquela exceção de 40 minutos de limite vai ser quebrada, mas só hoje. Tudo bem? Obrigado pela compreensão. Então vai lá, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. It was a nice lift back there, but you got a lot to learn. Crap! You stick with me and I'll teach you a few things. No offense, but I don't even know you. My friends call me Sully. Nathan Drake. Mr. Sullivan. And Mr. Drake. Will you tell me what's so special about that ring? It belongs in my family. Inscribed with Sir Francis Drake's motto. Greatness from small beginnings. Just what is it you're after? That's just a little historical research. Don't tell me you're buying into all that supernatural nonsense. You love all this as much as I do. No. Nate, these guys are playing for keeps, yeah? So? He would go to the ends of the earth for you, Nate. Now what do? We jump? Just don't ask him to. Shall we? You get off on all this. Cheating death. But that's not how it will end. This is how it will end. Sorry. Sully! We don't get to choose how we start in this life. Had to try. Real greatness. It's what you do with the hand you're dealt. You're a crook, right? What do you want from me? I see great things in our future, kid. Great things. Uncharted, tradução seria sem registro ou desconhecido, se trata de um jogo, naquela época, single player, com visão em terceira pessoa, de gênero ação e aventura,
desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony, lançado em novembro de 2007. Os jogos dessa saga sempre tiveram, digamos assim, um título. O primeiro Uncharted se chamava Uncharted Drake's Fortune, a fortuna de Drake. Seguia a mesma linha da sua fonte maior de inspiração, os filmes do Indiana Jones, que foram Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, Indiana Jones e a Última Cruzada, etc, etc, etc. E vamos lá, começando pelo enredo, eu vou passar um micro trecho do making of, onde um dos desenvolvedores apresenta de forma resumida do que se trata a história, logo após o tio argumento. Deixa rolar. So we wanted the story in Uncharted to have historical relevance. So we decided to focus on a historical figure that, everybody knew from their 4th grade social study class, Sir Francis Drake. He was out there basically robbing the ships that were coming back to Spain with all this gold from the New World. And we wanted to explore the areas that were kind of foggy in the history books where, maybe not all the details were clear. And then what we did is we ran with it and explored the what if. What if Sir Francis Drake did have children? So our hero, Nathan Drake, believes himself to be a descendant of Sir Francis Drake, and there's treasure out there all over the place, and it's Nathan's job to go find it. Muito da hora, né? Vocês viram que o jogo trabalha da mesma forma com que God of War, Assassin's Creed, entre outros, onde ele pega fatos e lendas históricas e dá umas alteradas para o universo do jogo. O enredo de toda a saga é bem tranquilo de se explicar e de se entender. O protagonista é Nathan Drake, um caçador de tesouros. Nathan é um personagem incrivelmente carismático, espirituoso, com um humor sarcástico e transante, fazendo aquele sucesso com as mulheres, ou seja, é tipo Indiana Jones. Mas o seu passado não foi um mar de rosas. Quando ele tinha apenas 5 anos, sua mãe cometeu suicídio e seu pai perdeu sua guarda para o Estado por não apresentar responsabilidade para criá-lo. Nathan ficou em um orfanato chamado The St. Francis Boys, esse que era cuidado por freiras. Quando ele completou seus 15 anos de idade, ele foi conhecer um museu marítimo, e nesse museu marítimo tinha uma exposição sobre Sir Francis Drake, que foi explicado no vídeo que eu passei agorinha do Making Of. Essa cena, essa cutscene que eu estou descrevendo para vocês, esse passado, é o começo de Uncharted 3, porque nos primeiros jogos mal se comentava sobre o passado de Drake. E foi nessa mesma exposição que estava à mostra o anel de Sir Drake e o seu astrolábio. Foi aí então que Drake decidiu roubar esse anel para que ele pudesse alegar que aquilo era de sua família por direito. O que Drake não sabia é que a pessoa que ele conheceria nesse mesmo dia e que possuía as mesmas intenções que ele, iria mudar a sua vida. Essa pessoa era Victor Sullivan. Sullivan também perdeu seu pai na infância, e a mágoa é tão grande que ele acabou abraçando a ideia de ser um solteirão a vida inteira. Pulando de mulher em mulher, vivendo romances de verão, ele teve grandes amores, mas por acreditar nessa sua filosofia de vida, se privou deles. Claro que são alguns arrependimentos que ele carrega, né? Quando ele completou 18 anos, ele serviu a Marinha Americana e quando completou 40 anos, decidiu adotar essa vida de caçador de recompensas. Em uma dessas missões, acabou conhecendo Drake. Sullivan ficou impressionado com as habilidades do garoto e se viu muito ali. Era como se fosse ele mesmo, só que jovem. Realmente ambos têm praticamente a mesma personalidade, mas Sullivan tem a vantagem da experiência de vida, enquanto Drake tem a força da sua juventude. Desde esse dia, ambos se tornaram grandes amigos e Sullivan se tornou uma figura paterna para Nathan. E foi justamente a partir daí que os dois partem para suas aventuras, essas que são contadas não apenas nos jogos, mas também nas HQs e livros de Uncharted. O tio vai deixar o link aqui na descrição para vocês do livro e das HQs para os fãs que tiverem interesse, certo? Agora voltando ao enredo do primeiro. Drake está em busca do suposto tesouro perdido da cidade de El Dorado, tesouro que teria pertencido a Sir Francis Drake. E aquele mesmo anel que o Drake tentou roubar na infância já estava em sua posse, e nesse anel tinham coordenadas que levavam até um local, esse local que talvez estivesse o mapa do tesouro que ficava em El Dorado. Claro que vão ter outros interessados no mapa do tesouro também, os vilões, né? E isso é mais do que suficiente para entender a história do primeiro jogo, porque não vai muito além disso.
Na época que o jogo foi lançado, não teve como não comparar ele diretamente com Tomb Raider, dizendo que Drake era Lara com pênis. Assim como eu disse na saga Tomb Raider, que Lara era o Indiana Jones com petiolas. Outra personagem que tem relevância na história, para citar, é o par romântico de Drake, que como todo filme de aventura, como a Múmia, por exemplo, que também tem grande influência sobre o jogo, começa aquele ódio entre os personagens que não passa de um tesão reprimido, é ou não é? Ela se chama Helena, uma jornalista que está buscando, como dizem nos filmes dos anos 90, um furo de reportagem, documentando essa descoberta do Drake. Helena também segue aquele mesmo clichê desses filmes de aventura. Além de se tornar aos poucos um par romântico ao herói, no início ela só pensa em trabalho, e apesar de ser uma mulher que se impõe, ela é desajeitada e medrosa. E gradativamente ela vai pegando o jeito da coisa e se tornando mais útil na aventura. O jogo tem muito tiroteio e toneladas de mortes, só que nada é sanguinário ou violento. Tudo é levado bem pro humor também. Como eu falei agorinha, fora Indiana Jones, não tem um exemplo melhor do que a Múmia. Em Uncharted 1, a história em si, ela não é impressionante, ela não é inovadora, mas ela é sólida e é divertida. E os personagens, eles são bem desenvolvidos, entendeu? O que dá credibilidade pro enredo, como se fosse mesmo um filme de ação e aventura, com romance, explosões, porradaria, drama e humor. O tempo de campanha vai entre 8 a 10 horas, mas assim como God of War, conta as cutscenes. O tempo de gameplay ele é menor do que esse, porque essas cenas de diálogo, de aventura, são bem longas. E mais um detalhe, toda a saga, todos os jogos, inclusive o feito para PS Vita, giram em torno deste mesmo tempo. Todos os jogos também possuem secrets, alguns segredos, tentar encontrá-los vai aumentar esse tempo, ok? Assim como todos os exclusivos, a qualidade tecnológica sempre foi muito alta. Os gráficos eram lindíssimos e a ambientação, então, nem se fala, né? Era de tirar o fôlego, muito diversificada, a criatividade nas tumbas e puzzles para se resolver, a densidade da floresta, a expressão facial dos personagens impressionava, beleza. O jogo não trabalha com CGs, apenas com cutscenes. Lembrando que quando o Uncharted surgiu, ele acabou pegando muitos fãs de Tomb Raider, porque Lara passava por aquele período meio obscuro de incertezas. Vocês se lembram lá da saga, né? Que eu falei. E Uncharted, querendo ou não, abraçou muita gente desse núcleo de fãs, esses órfãos de Lara. E nessa questão tecnológica, segue aquele padrão idêntico àquela analogia que eu falei na saga God of War e várias outras sagas também, daquela receita de bolo da vovó. Lembram? Que tem aquela base, aquele bolinho de fubá, aquele bolinho de milho, que é gostoso, que é saboroso. E a cada jogo novo é pegar esse bolo e colocando uns recheios, as coisas por cima, que vai deixando ele mais melhor de bom. Vai só enriquecendo. Em resumo, o 2 melhora e o 3 melhora ainda mais. Sobre o gameplay, ele era uma versão facilitada, digamos assim, dos tempos de Tomb Raider. Lara exigia uma precisão muito grande nos saltos. E se você andasse em direção ao abismo, ela sem pensar, morria. Drake possui uma inteligência artificial. Se tentássemos ir numa direção de um penhasco, ele hesita. E se caso ele fosse cair, ele mesmo se segura. Os saltos não exigem mais tanta precisão, porque a física do jogo sempre dá uma força para que o salto acabe sendo feito quase que sozinho, entendeu? Mesmo que você tenha executado de maneira errada. E isso é um divisor de águas. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam porque sabem como é. Acham muito fácil. E se você executasse um salto em uma direção errada, Drake morria no ar mesmo, antes de acertar o chão. Durante os momentos plataforma, o jogo segue extremamente linear, é apenas um caminho a seguir. Na questão de gameplay, nós podíamos escolher ir em stealth ou bancar o Rumble, pipocando todo mundo. A movimentação era muito boa, plástica, suave, em momentos de pancadaria principalmente. Era outro fator positivo do jogo, era a transição de tiroteio para porradaria de forma imediata, sem nenhum tempo para o jogo pensar, um delay. Aqui eu vou passar mais um pequeno trecho do making of, onde eles explicam como foi trabalhar essa mecânica de transição. Tiroteio, plataforma, porradaria, porque francamente não deve ser nada fácil
Deixa rolar. So the gameplay in Uncharted is unique. We really wanted to bring together elements that were in other games, but combine them in a way that you've never seen in a single game before. So we have three pillars of gameplay. We have our traversal or platforming mechanics that we've explored heavily in our past games in Crash Bandicoot and Jak and Daxter. But we wanted to combine that with some really fast action, over-the-top gunplay, and then mix it in with the hand-to-hand melee combat as well. A combination of mechanics and interactions that you really haven't seen put together in the same way ever before. Our first several attempts at Drake looked fantastic, just like the final product, but they didn't feel good. It has to feel like a Naughty Dog game. It has to be on a dime, responsive. It requires just a lot of back and forth between a programmer and an animator. Making games is not a science, and we don't have a magic formula. We just put in the hard work to make something good, and we just keep trying things until we find something that works. É complicado, né? Mas ainda assim, nesses momentos de pancadaria, você sentia o Drake dar uma deslizada de um lado pro outro e os inimigos também. Os controles respondiam bem, mas a mira era lenta, o que irritava. A quantidade de munição que vamos levando é sempre regrada. Haverão momentos que ficaremos sem nenhuma, o que é bastante legal. Como eu citei rapidinho ali, o jogo possuía puzzles, quebra-cabeças. Mas se você consultasse aquela caderneta do Drake com frequência, lá praticamente resolvia os puzzles para você. Eles eram muito fáceis, muito óbvios. A dificuldade era até amarga. Mas também, boa parte dessa dificuldade era porque o jogo sacaneava. Em vários momentos, nós víamos os inimigos brotarem do nada, em posições que estivessem fora do seu campo de visão, para te sacanear, além de certas etapas eles parecerem infinitos, de tantos que vinham. A inteligência artificial oscilava. Às vezes, eles fugiam e se escondiam, outras, eles corriam em linha reta para você. O difícil de aceitar é vê-los desviando de balas. É sério, eu não tô zoando. E o pior, é o inimigo tá de costas pra você, correndo e conseguir desviar do tiro. Fora o fato deles arremessarem granada, sem olhar, e ela cair certinho aonde você tá, no seu pé, cara. A granada nem sequer rola, ela cai e fica, gruda. Só falta ela cair no bolso da sua calça jeans, só falta isso. O primeiro Uncharted não chamou tanta atenção pelo enredo, e sim pelo seu gameplay desafiador e divertido. Algumas pessoas se referiam a ele naquela época: eu vou jogando isso aqui enquanto não lança nenhum Tomb Raider novo. O jogo teve média de 8.8 nas reviews mundiais, só que o sucesso de vendas foi mais do que espetacular. Ele vendeu 4.920.000 unidades, então era hora de incrementar e melhorar, porque eles poderiam consagrar uma nova saga futuramente. E foi exatamente o que a Naughty Dog fez. E vamos lá para o próximo, lembrando que vai ser facinho de explicar agora os demais, porque grande parte do grosso, malícia, o tio já explicou da receitinha de bolo. Então, simbora! Em outubro de 2009 foi lançado Uncharted 2 Among Thieves, tradução seria Entre Ladrões, e vamos lá para o enredo. A história desse se passa 2 anos após o primeiro, literalmente falando. O primeiro lançou em 2007, este em 2009. Drake esqueceu os seus laços parentescos lá com Sir Drake e agora ele está atrás de um item secreto que pertencia a Marco Polo. Marco Polo, jovens, foi um importante explorador da Idade Média, nasceu na cidade italiana de Veneza no ano de 1254 e ainda adolescente se demonstrou interessado em explorar o mundo e viver aventuras. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, o bicho era aventureiro. Visitou várias regiões da Ásia, como por exemplo Índia, Tibete, Birmânia. Acabou ficando cada vez mais e mais famoso, acumulando muitas riquezas. Em 1298, Marco Polo foi capturado pelos genoveses e, enquanto estava preso, ditou um livro com suas experiências e aventuras chamado As Viagens de Marco Polo. Até hoje, ele é considerado um dos grandes exploradores e aventureiros da história. E muitos desses filmes, livros, animes, HQs, séries de aventura têm inspirações em aventuras de Marco Polo. E voltando, claro que haverá outras pessoas que irão atrás do mesmo item, tesouro. A onda do game, como eu falei, é a mesma, só que eu diria que ela é um pouco mais interessante porque acrescenta novos personagens.
daí ela se desenvolve melhor, mas o grande destaque mesmo foi a ação incansável, frenética e inovadora. Uncharted 2 pra mim é o melhor da saga atualmente, veremos agora com o lançamento do 4. E os dois novos personagens apresentados foram, primeiro, a bela, poderosa e perigosa Chloe. E assim como Drake, ela é uma caçadora de recompensas australiana. A diferença entre ela e Drake é que ela não é tão simpática com as pessoas em seu caminho e ela não fica evitando confrontos, ela prefere que role a treta. No passado, ela e Drake já trabalharam algumas vezes juntos, não preciso nem dizer que não ficou só no trabalho, né? Ele é galã, ela é toda boa, os dois são solteiros, não deve nada pra ninguém, o bagulho ferve nervosamente. Apesar de Chloe ser tão transona quanto Drake, com ele as coisas são um pouquinho diferentes, né? Ela deixa escapar que tem sentimentos por ele, mas compreende que Drake nunca foi totalmente na dela. Mas ela segue de buenas. E a Chloe usa a sedução pra manipular quem ela quer. Mulher bonita que sabe que é bonita, rapaz, é um perigo. Então ela entra na história pra dar uma estremecida no romance, de indas e vindas de Drake e Helena, mas não pensem que é algo irritante, dramático, mexicano. Tem muito humor na parada. E o outro é Harry Flynn, um caçador de recompensas também, só que britânico. O jogo começa à frente um pouco, onde Drake tá todo ferrado dentro de um trem, tentando sair antes que ele caia em um desfiladeiro. E aos poucos vai dando uns flashbacks do passado de como ele foi parar ali. Daí mostra que foi Flynn que marcou uma reunião com Drake e Chloe em um bar na beira da praia, em algum lugar na América do Sul, para falar sobre invadir um museu e roubar o item relacionado a Marco Polo. E é aí que o jogo começa. A fórmula é a mesma. A gente anda mais rápido, salta, dá cover, mira, atira, soca, escala, nada. A receita do sucesso de Uncharted 2 foram as cenas de ação, como eu falei, que são cenas de ação geniais, passando tensão ao jogador. O jeito que o jogo começa já era muito foda. As cenas de perseguição, a cena onde você tá dentro de um prédio e ele começa a desmoronar, tudo vai balançando, os objetos se movendo, paredes quebrando. Era literalmente uma obra de arte. E a cada capítulo as coisas iam ficando mais e mais intensas. O modo stealth foi incrementado, onde a gente pode nocautear os inimigos pelas costas. A ambientação nunca esteve mais linda, agora além das florestas e templos do primeiro, foi inserido um ambiente urbano. Como eu falei, tem prédio, né? Então vocês já sacaram isso. E falando em ambientação, eu vou deixar rolar um trecho do making of, ainda do primeiro, onde os desenvolvedores dizem o que eles tentam passar para os fãs e quais as suas inspirações. Deixa rolar. With the look of Uncharted, we wanted it to stand out from all the other games that are being developed of the next generation consoles. We wanted it to have this lush, organic feel. We didn't want to have the same gritty and dark corridors that so many of these games have you running around shooting aliens and fighting monsters in. We wanted you to be in this lush, tropical jungle that really immersed you and made you feel like you could feel the moisture in the air. Naughty Dog has a legacy to try and put its mark in the art world and in games. So shapes and color both have a lot to do with the readability of an environment, leading the player into an environment, and how you're supposed to feel inside of that environment. We invested a lot of time in our rendering engine to make sure that the differences in texture between a glossy palm frond and the rough surface of some stone would really be a good, clear read for the player and just lend all of this believability to the environment. We always try to have some things that in a game that never been done before. Water was one of them, and we are really happy because it adds a lot to the realism of our jungle. Whether it's ocean, whether it's a river, a stream, a puddle, a waterfall, we really wanted to make sure that, you know, water was everywhere and that we were going to try to display it in a way that was never possible before on a previous generation of hardware. Vocês sentiram que teve uma trolladinha de leve ali em Halo, né? Ou não? Enfim. A inteligência artificial dos companheiros melhorou. Agora eles são úteis. Quer dizer, nem tanto, mas melhor que o primeiro eles são. Eles não fingem que estão te ajudando. Eles realmente atiram em alguma coisa. Drake ganhou mais movimentos de combate e os inimigos mais formas de reagir a pancadas e aos tiros. A movimentação melhorou. Assim como a postura de Drake durante as escaladas. Ele hesita mais para não fazer os saltos errados. Aquele lance de desviar de bala foi retirado e colocaram colete nos inimigos, para justificar eles levarem tiro no peito e não reagirem muitas vezes.
No 1, os caras estavam de regata, você atirava e eles nem esboçavam reação, era bem tosco. Uma novidade muito boa que o jogo trouxe foi o modo multiplayer. Tinha o cooperativo, que era bem legal, podia ser jogado em até 3 jogadores com os heróis, tipo Drake, Chloe, Sullivan, em cenários com mini-chefes, que eram bem difíceis por sinal. E o modo competitivo, com salas de até 10 jogadores. Nos meus tempos de câmera, no desafio multiplayer, eu fiz vídeos desse modo. Agora vocês vão encontrar esse vídeo nos melhores momentos na playlist de especiais. Esse vídeo é muito engraçado, cara. Ele possuía 6 modos. Exemplos: mata-mata, time de herói contra time de vilão, caça ao tesouro, que era tipo um rouba-bandeira, mas quando você pegava o tesouro você ficava um pouquinho lento. Eliminação, que era um mata-mata só que sem respawn, e etc. No mesmo ano, Uncharted parecia que ia reinar absoluto, mas teve vários concorrentes fortes, cara. Um deles, que foi o mais forte, que mais peitou Uncharted, foi Batman Arkham Asylum, porque nesse ano também teve Assassin's Creed 2. Ezio fez sua estreia. Fora Call of Duty Modern Warfare 2. Então foi uma guerra, né? Prêmio lá, prêmio cá, mas Uncharted 2 faturou mais de 70 prêmios, além de Game do Ano de 2009. Teve uma média de 9.6 nas reviews mundiais, uma média muito alta, consagrado como um dos melhores títulos para PlayStation 3 e vendeu 6.700.000 cópias. Sucesso mais do que absoluto. Bora para o próximo. Uncharted Golden Abyss, tradução Abismo Dourado ou de Ouro, foi lançado em dezembro de 2011 no Japão e em 2012 para o resto do mundo. Por se tratar de um exclusivo de Vita, muitos fãs da saga não puderam jogar. E vamos lá, começando pelo enredo. O jogo começa parecido com o 2, tipo assim. Para começo de conversa, na ordem cronológica, ele se passa 5 anos antes do primeiro. Mostra Drake indo atrás de um dos vilões do jogo, Jason Dante, um caçador de tesouros americano. Jason já viveu algumas aventuras com Drake no passado e inclusive já recebeu ensinamentos de Sullivan sobre essa vida de aventura. Só que Drake aparentemente está com ódio mortal dele e após Jason mandar seus capangas matarem Drake leva uma bazucada e aí o jogo volta 2 semanas antes. Como eu falei, igual o segundo jogo, começa avançando, depois volta para explicar o que aconteceu até chegar ali. Drake e Dante ainda eram amigos e Drake foi chamado por Dante para investigar um local de escavação que se localiza no cume do centro do Panamá, buscando assim uma cidade perdida que teria enormes riquezas, e daí rola um tutorial de movimentos, onde são apresentadas as novas interações do Vita, que são aquelas novidades por possuir toque na tela, né? Que serve para desvendar puzzles, completar sequências de soco, você mexe na tela em um minigame limpando artefatos, por exemplo. O jogo explora muito bem essas funcionalidades, porém ele peca em outras, porque a mira do jogo é sofrível. Em momentos de vida ou morte que você depende da velocidade dos seus tiros para escoltar alguém, é pra lá de frustrante. Enquanto você faz esse tutorial, Drake e Dante vão conversando, e por mais que Dante fale e chame Drake de amigo mais 5 vezes, algo não tá certo. Drake acha que Dante está escondendo alguma coisa. E quando eles chegam no ponto de escavação, Dante conhece Marisa Chase. Marisa é uma graduada em arqueologia, parceira de Dante e neta de Vicente Pérez. Vicente vinha procurando essa cidade perdida chamada Quivira por 20 anos, quando ele foi diagnosticado com câncer e simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Só que antes dele desaparecer, ele deixou um amuleto com a sua neta, que seria a chave para desvendar esse mistério. E Marisa vem se esforçando para poder terminar o trabalho do seu avô. Quando Marisa vê Drake, ela percebe que Dante está usando ele, porque sabe que ele é o único que pode conseguir desvendar o bendito mistério. Então, por ela não confiar muito em Dante, ela tenta atravessar os dois e convencer Drake a ficar só com ela. Para resumo da ópera, sim, Dante estava mentindo, ele estava trabalhando para Roberto Guerro, um líder de um exército revolucionário que queria o tesouro para usar em suas tropas e aumentar o seu poder. Então Drake e Marisa ficam juntos, tentando encontrar a cidade primeiro que eles, em meio a combates, perseguições e
tiroteios. Marisa não foi uma personagem muito cativante, o que enfraqueceu um pouquinho a história. Ela não tinha a mesma presença de Helena ou Chloe, e ela era meio perdida no tempo e no espaço. Mais uma donzela em perigo do que qualquer outra coisa. E claro, Drake e ela tem um climinha, né? Drake é transão. A história, ela é bacaninha, mas dentro da saga ela é simples e corrida. O gráfico é bonito para um portátil, mas não soube explorar o potencial. Existem muitos games do Vita que não possuem nem metade da quantidade de serrilhados que esse jogo possui. Só que é até compreensível se a gente parar para pensar que foi um dos primeiros lançamentos do Vita. Era justamente o jogo que vinha com o Vita quando você comprava, para ser aquele exclusivo de força, quando o Vita vinha para brigar com o 3DS, mas não teve jeito, não conseguiu aguentar. Enquanto o Vita vendeu 13 milhões e 800 mil unidades, o 3DS vendeu 59 milhões e 600 mil. E ainda tem gente que diz que a Nintendo tá falindo, né? Ah, Zangado, mas o PS4 vendeu 40 milhões e 400 mil unidades, enquanto o Wii U vendeu 13 milhões e 100 mil. E aí? Tá 1 a 1. Jovens, eu só tô comentando que a Nintendo ainda se mantém. Só que ela focou no 3DS, que é onde ela tá bem sucedida, né? Já largou mão praticamente do Wii U. Tá focada aí no próximo console. Eu falei isso pra vocês nos vídeos da E3, só puxar na memória aí. E agora eu vou passar mais um trecho do making of mostrando como é feita a captura de movimento. É bem legal mostrar a forma como tudo é feito, ainda mais pra quem sonha em trabalhar um dia nessa área. Mostrando também que a dublagem é excepcional, lembrando que quem faz a voz do Drake é o Nolan North. O cara é praticamente o Guilherme Briggs, né, gringo dos games, 1001 vozes. Deixa rolar. For the first time in Uncharted, we actually had to cast actors who had stage or TV or film experience because we were doing motion capture for all of our cinematic cutscenes. So we have real stage and film actors coming in, getting in the motion capture suit, recording their voice while they're acting out the scene, which I think is really important because you capture that moment rather than having them try to pantomime to some voice dialogue they've already recorded. The physicality that's demanded in doing motion capture and creating, you know, an action film, essentially, has been tricky. All the stunt work we have to do here, I mean, I go, is this my job? This is so much fun. But at the same time, the next day, I'm like, oh my word, I am so incredibly sore. Well, I think the coming together of film, stage, and video and games is happening right here on the mocap stage. I really stage things as if I was doing a play or a scene from a movie. I have a 7-year-old little boy who asked me, Dad, what do you do? And I said, well, do you remember when your buddy came over the other day and you guys ran around the backyard and the clubhouse became a pirate ship and you were jumping off? And he said, yeah. I said, that's what I do. Enfim, Golden Abyss teve média de 8 nas reviews mundiais e vendeu 1.690.000 unidades. Ótimos números se tratando de um exclusivo de portátil. E agora vamos para o último, até então, porque semana que vem tem o 4. Go! And the graphics are so realistic. Go, go, go! Go. Whoop, whoop, whoop. Ah! Fantastic. Oh, incredible. So, cinematic. Very impressive, yeah? Yeah. Fantastic. E esse videozinho que eu mostrei do mestre louva-a-Deus Harrison Ford, o Indiana Jones, jogando Uncharted 3. O cara que inspirou, velho. Nossa, parece ser uma coisa simples, né? Mas não é. É da hora demais. E isso nos traz até novembro de 2011 com Uncharted 3, Drake's Deception, o engano ou erro de Drake, e vamos lá para o enredo. Esse jogo tem o papel de trazer mais background para Drake, mais sobre o seu passado e tudo mais.
A intro mostra Drake e Sullivan, agora bem mais velho, com quase 60 anos e mais cauteloso também. Ambos estão em Londres, indo para um bar. Lá eles vão encontrar um cara que tem interesse em comprar o anel de Nathan. Mas esse cara tenta comprar com dinheiro falso e a porradaria começa, onde o gameplay já demonstra as novidades. Os combates, além de estarem mais plásticos, agora Drake usa o ambiente para atacar. Garrafa, bate a cabeça dos caras nas mesas, ataca 2 caras ao mesmo tempo, tem ataque combinado, ele e Sullivan acertam juntos. Se você ou ele forem imobilizados, dá para resgatar um ao outro, demonstrando uma evolução na inteligência artificial dos inimigos e dos companheiros. Drake e Sullivan conseguem escapar, mas acabam dando de cara com a vilã do game, Catherine Marlowe, que não apenas rouba o anel de Drake, mas manda seus capangas atirarem nele. Depois a história retrocede em 20 anos, para mostrar Drake ainda adolescente, e a gente vai jogar com ele assim, mostrando aquela situação onde ele vai tentar roubar o anel do Sir Francis no museu, que eu contei lá no Uncharted 1, lá no início do vídeo. Que foi nesse dia que ele conheceu o Sullivan, que o Sullivan tinha sido contratado pela Catherine para roubar o mesmo anel, essa mesma Catherine que atirou em ambos no beco lá atrás do bar. Drake é preso, levado para um reformatório, o Sullivan vai lá, tira ele e vira o mentor dele inicialmente, depois uma figura paterna. Quando volta ao tempo atual, tudo era um plano de Drake e Sullivan. O cara que atirou neles é um novo personagem chamado Charlie Cutter. Ele tem cara de mal, mas é amigo de ambos. Ele é um caçador de recompensas britânico que tem um senso de humor maior que o de Drake. Ele só não é tão esperto ou tão habilidoso, né, quanto ele. Chloe também aparece, ela também está envolvida no plano, e dessa vez sem segundas intenções com Drake, apenas amigos. E aí eles começam a perseguir Catherine e seu enorme exército sem serem notados, óbvio, para que ela os leve até os segredos de Sir Drake. Até aqui, a história, novamente, parece ser bem de buenas, né? Só que ela tem um diferencial. Drake está diferente. Aquela obsessão por Sir Francis voltou mais forte do que nunca e ele não está mais agindo com tanta esperteza. Pela pressa de conseguir provar que ele está certo, ele acaba arriscando a vida de seus amigos, inclusive de Sullivan, que o aconselha várias vezes a deixar essa história para lá, mas vai cedendo e cedendo pelo amor que ele tem a Drake. Por isso que no título do jogo é o erro, o engano, a decepção de Drake. Eu acho que a história poderia ter sido fulminante, emocionante, mas não foi o caso, o que me deixou decepcionado. Faltou mais ousadia dos roteiristas para causar impacto no jogador. Porque a trama cresce, cresce, cresce para ver um final água com açúcar. Tecnologicamente, Uncharted 3 é surreal, levou o PlayStation 3 ao seu limite, inclusive ganhou o Game Awards como melhor gráfico, o que fez os jogadores de PC, né, darem risada ou se irritarem com isso. Na época não teve muita comoção na internet. Hoje em dia eu acho que essa é aquela guerra. A riqueza visual deu um salto muito grande. A fase no deserto, a porra da areia, se move quase que grão a grão. Sem contar que ela gruda na roupa e cabelo de Drake. Deslizando em uma duna é tão realista que assusta. A expressão dos personagens durante as cutscenes, o olhar delas é sensacional. Nós vamos visitando vários países, então a ambientação nunca esteve mais variada e mais detalhada. O capítulo 7 é até então o melhor capítulo que eu joguei em toda a saga Uncharted. É perfeito. A fase do navio onde ele fica se movimentando, segundo os desenvolvedores, esse movimento que o navio faz é aleatório. Nunca é igual, ele vai de acordo com as ondas que vão se formando. Caramba! Drake reage ao ambiente e à tensão dos combates. A forma dele andar entre os combates e entre a exploração é diferente. Além da expressão em seu rosto, são detalhes e mais detalhes para fazer a diferença e superar o seu antecessor. Os puzzles receberam um aumento suave de dificuldade para resolver. E os bugs, às vezes nós vemos inimigos dentro de objetos, principalmente depois de mortos. Ainda existem os bugs de saltos, quando Drake fica preso em canto. Mas são coisas assim ocasionais. Não é frequente e pode acontecer com uma pessoa e não com outra. Outro aspecto positivo da saga é a trilha sonora. Eu vou deixar para vocês agora o último trecho do making of, que eu legendei, mostrando como essa trilha foi composta. Deixa rolar. This is not a period historical adventure, it's a contemporary adventure. And so if we went with completely a classic approach to the music, kind of
big orchestra, big traditional instruments used in traditional ways. To me, that would have felt out of sync. Working in the action-adventure genre musically, you can frequently find yourself falling into a lot of cliche sort of action-adventure things musically. So we've tried really hard throughout the project to do things that people have never heard before. So the composer that we sought out actually is a guy named Greg Edmondson. Really great guy, really talented, and he's the guy that did all of the music for the television series Firefly. The way he was able to take unexpected instruments and use them to sort of support the story in this adventure, I thought, well, here's a guy I think who could get what we're after. Because you were on this island and you did not know where you were, and you were searching for something primitive, they thought this would be fun to use unusual instruments that don't get used a lot, and to use things that we do here, but not to use them in a normal way. And that sounded really intriguing to me. I like that kind of stuff. You can get all sorts of strange, unusual, weird ethnic instruments and play them in any number of ways, and it's just fun to do. He left a lot of room in the music, and he infused a lot of rhythmic excitement into the music so that it's both engaging melodically and texturally, but it's also very malleable for us in post. We can shape it to the world and let the world breathe and let the sounds of the jungle come through. O multiplayer voltou, só que a grande parte da essência é a mesma. Agora nós podíamos correr, dando uma dinâmica maior de combate. O lance de Kill Streak, que você vai ganhando medalhas por mortes, vitórias, assistências, tipo Battlefield, tá presente. Da parte cooperativa, você tem as duas opções do jogo anterior e uma nova que é chamada de Hunter, que mistura cooperativo com competitivo. São duas duplas que se enfrentam de uma maneira onde a primeira precisa capturar tesouros e a outra defender, e aí vai alternando. Na parte só competitiva, o único modo novo é o 3-Team Deathmatch, que como o próprio nome já diz, é o Team Deathmatch com 3 times ao invés de 2. Outra mudança foi que quando você carrega um tesouro, você pode executar ataque físico também. Sobre o lance de desbloqueio de roupa, não ficou muito variado e várias coisas são compradas via DLC, então nem compensa. Quando o jogo saiu, os servidores tinham problema de conexão, às vezes manutenção, tinha um bug também da granada dupla. Quando a granada explodia do seu lado, ela estourava 2 vezes, causando dano duplo, que te matava na hora. Depois isso foi corrigido. Uncharted 3 novamente foi muito premiado, não tanto quanto o 2, mas foi. Teve média de 9.2 nas reviews mundiais e vendeu cerca de 6.810.000 cópias, um pouquinho a mais que o 2, mas claro que ainda o maior sucesso. E foi uma forma de fechar com chave de ouro a saga no PlayStation 3. E na descrição do vídeo, jovens, o tio vai inserir links com 6 HQs do Uncharted, expandindo o universo, e também um link para o livro chamado O Quarto Labirinto, contando uma aventura inédita de Drake, onde tudo gira sobre a morte misteriosa de um arqueólogo, que era um grande amigo de Sullivan, que pede a Drake para ajudá-lo a ir atrás dos responsáveis. A filha do arqueólogo também vai participar. Drake transão. Bom, jovens, assunto encerrado. Agora sim, Uncharted foi honrado e o tio tirou esse peso das costas de mais uma saga. E aqui eu digo, se você é novo no canal, tente enxergar o quanto é difícil de se fazer um vídeo assim. O tempo que eu levo, os dias, as horas, é muita dedicação, é muito estresse envolvido para você assistir, às vezes em meia hora, e achar que é a mesma coisa, que é equivalente a um gameplay qualquer aleatório. Não é, jovens, não é. Valorizem mais o trabalho, porque quando a vez de vocês chegarem no mercado de trabalho e vocês se dedicarem a alguma coisa, vão existir pessoas que não vão valorizar por simples e pura ignorância. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar, se possível comentar, e se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo. A próxima saga que for aparecer no canal vai ser a saga Metal Gear Parte 7, e então iniciaremos uma nova saga em seguida. Beleza então? Valeu, falou e até mais.